E aí, galera? Hoje falaremos a respeito da Binance. O que está acontecendo? Será que a gente realmente deve buscar uma proteção maior? Será que a gente deve tirar todos os nossos fundos da Binance? Ou melhor, será que a Binance vai quebrar? No vídeo de hoje a gente vai responder algumas dessas perguntas. Então, acompanhe. Sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro, eu faço parte da PowerInc, a gente traz toda semana vídeos novos aqui no canal e já fica o meu convite para tu considerar se inscrever e também deixar teu gostei, apoiar nosso trabalho, não te custa nada e nos ajuda muito. Então, apoia aí nosso trabalho deixando seu gostei, tá bom? Minha ideia principal aqui hoje é trazer alguns pontos específicos frente à Binance, tá? Que eu trouxe na abordagem desse vídeo, né? Será que ela tem realmente as reservas que diz que tem? Aonde a gente pode ver isso, uma vez que a empresa que estava auditando a Binance parou a auditoria, tirou o serviço dela ali, a garantia, né, do trabalho que eles tinham feito, da auditoria do site deles, né? Então, onde é que eu vou ter a garantia de que a Binance tem pelo menos os fundos que ela diz que tem? Eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Com base nas análises on-chain, inclusive para você aprender a como fazer a sua própria verificação. Acredito que isso é muito bom, né? Aliás, é muito melhor você saber encontrar informação de maneira própria do que depender de uma informação de alguém. Então, isso ajuda muito para tu ter uma convicção maior no que se trata de dados específicos, tá? Então, o primeiro ponto é, a Binance tem os fundos que ela diz que tem? Esse é um ponto chave e muitas pessoas construíram um medo a partir do colapso da FTX, isso é comum, inclusive é muito compreensivo, tá? A questão de não ter fundos, que foi a questão da FTX, ela era uma empresa extremamente alavancada, ela usava as reservas para comprar outros ativos, enfim, era uma confusão. E isso não era claro para os clientes. E agora o mercado cripto, principalmente as exchanges centralizadas, estão trabalhando para construir essa transparência, tá? Inclusive o CZ, para quem não conhece, o próprio CEO da Binance, que está hoje sofrendo com essa questão agora de será que ele é solvente, será que ele tem as reservas, foi quem ergueu em primeiro momento ali uma bandeira pró-transparência das corretoras, né? A ideia de que se você tem seus fundos, você pode mostrar que você tem. Então, é uma postura que inicialmente ajuda muito, tá? Mas o que traz a incerteza para o mercado? Afinal, o CZ ele sempre teve uma postura muito pró a transparência. Então, ele sempre foi pró-transparência, ele sempre quis ser transparente, pelo menos era o que muitas pessoas acompanhavam, principalmente no seu Twitter, tá? Bem, o problema maior veio, e as dúvidas maiores vieram a partir de uma entrevista que ele deu para a CNBC. Foi algumas respostas evasivas, como, por exemplo, se você tem os seus ativos auditados, quais são os seus passivos? Tá? Então, essa estrutura de liquidez, ela sempre vai considerar passivos e ativos. O valor de passivos menos o valor de ativos resulta em um número que proporciona liquidez, né? Então seria basicamente aí o quanto a empresa teria de reservas. Tá? E é a grande dúvida que o mercado tem hoje, tá? Mas antes dessa dúvida, o mercado tinha a primeira dúvida que era: será que o CZ tem realmente na Binance todos os ativos em custódia? Será que ela possui realmente esses ativos? Eu vou mostrar para vocês agora. Para facilitar a nossa análise, eu trouxe aqui esse site que se chama DeFi Llama, tá? Tu pode entrar na plataforma, tá? Entrar no teu browser aí, botar DeFi Llama e vir aqui nessa estrutura bem no canto inferior da esquerda, tá? Que é a transparência das exchanges centralizadas. Em primeiro lugar, aqui tem a Binance. Vocês clicando aqui, vai aparecer todo o valor que ela tem líquido. Basicamente, aí, na verdade, são os valores que estão bloqueados aí dentro de carteiras, estruturas da blockchain. Então, os saldos em Ethereum, os saldos em Tron, os saldos em Bitcoin e os saldos em ativos que ela for provavelmente ter em custódia. Então, por exemplo, se você sair aqui do exemplo da Binance e no segundo exemplo aqui que está a OKX, ela tem 6,33 bi. Desses 6,33 bi, ela tem Ethereum, Bitcoin, Tron, Avalanche, Polygon e Arbitrum.
Agora, e a Binance? Tá? A Binance tem, dentro desses 56,7 bi, Ethereum, BSC, tá? Tron e Bitcoin. O ponto aqui é o quanto que a Binance tem de ativo. Atualmente ela tem 56 bilhões, dentro, tá? Auditado aí pelo DeFi Llama. Está auditado por uma empresa de contabilidade? Não. Tá? Ele é apenas um dado on-chain. Mas, na blockchain, todos os dados são públicos. Então, automaticamente, se os dados da blockchain são públicos, você pode consultar e você pode ser o próprio auditor. Então, se você consultar os dados, encontrar lá os dados, por exemplo, eu quero saber se a Binance nessa carteira, quantos bitcoins tem nessa carteira da Binance? Você entrar na blockchain, ver a carteira da Binance, encontrar os bitcoins, você é seu próprio auditor. Você concorda comigo? Se eu estou vendo que nesta carteira que pertence a este usuário tem esta quantidade de bitcoins, essa quantidade realmente está nessa carteira. Então ele tem os bitcoins. A mesma coisa para Ethereum e outros ativos. Então assim, esse site ele é um compilado, ele junta as carteiras, porque são múltiplas carteiras, você vai ter uma certa dificuldade em encontrar todas elas, e aí ele te entrega aí um resultado agregado, um resultado um pouco mais simplificado com os ativos que a Binance tem em custódia. Esses ativos já foram maiores. Vocês podem observar que a gente já tinha aí 67 bi, 68 bi em custódia, tá? Então assim, por que que esse número caiu? Porque a gente teve uma onda de saques gerados através do famoso FUD. Para quem não conhece, é justamente aquela grande incerteza aí dos usuários. Esse aqui foi o número de saques. Esse aqui foi o número de saques da última semana. Tá? Então observa aqui, ó. Só no dia 13 a gente teve quase 6 bilhões de saques. Para quem recentemente presenciou o caso da FTX, a FTX fez alguns milhões só de pagamentos e já travou o saque, porque ela não tinha liquidez. Tá? Então assim, quando a gente olha a questão da Binance, ela está sim honrando com os saques. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo hoje, depois da Binance já ter feito vários pagamentos, ela já ter mostrado que está ali honrando com as pessoas que têm os seus ativos, ela está fazendo os pagamentos. Por que eu estou fazendo o vídeo hoje se aparentemente está tudo normal, está tudo funcionando? Bem, se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, é que quando todas as coisas parecem estar dando certo ou parecem estar se acalmando, a gente deve ficar um tanto quanto mais preocupado, né? Existe uma frase que diz que enquanto o caos não parecer tranquilo, ele não é perigoso. Então, quando está tudo meio caótico, ainda não está perigoso. Agora, se tudo começa a se acalmar, tudo começa a ficar muito certinho e as perguntas que estavam ali a serem respondidas ainda não tiverem sido extremamente claras, extremamente expostas, a gente deve continuar preocupado. Por quê? Porque daí sim talvez a gente veja um verdadeiro perigo. Então, o ponto principal é, a Binance tem aqui os ativos em custódia, ela tem os ativos para honrar a parte dos credores? Olha, aparentemente sim. Como a gente tem os dados on-chain, a gente consegue ver que ela tem atualmente 56 bi. Os principais ativos encarteirados pelos usuários têm sido nos últimos meses aí Bitcoin e Ethereum. E a própria Binance mostra isso dentro aqui dos dados da CryptoQuant. Você pode observar no lado esquerdo o Bitcoin e no lado direito o Ethereum. Porém, tem junto aí uma linha azul. Isso é as reservas da exchange, no caso, as reservas da Binance, tá? Então, ali na linha preta, tu consegue ver o preço do ativo. O Bitcoin você pode observar que mesmo com a desvalorização, a Binance segue aumentando suas reservas em Bitcoin. Então isso é sim, de certa forma, um ponto positivo para a gente olhar aí para a Binance, tá? E da mesma forma o Ethereum, tá? O Ethereum mesmo com seus preços em um processo forte de correção, também a gente vê a Binance aumentando generosamente suas reservas em Ethereum. Agora, o que pode acontecer com a própria BNB se o FUD continuar? O que é o FUD? Aquela dúvida, medo, incerteza. Então eu estou com um gráfico de BNB na tela e a minha ideia aqui agora é trazer para vocês um pouco de uma análise gráfica, tá? Então olha só,
Aqui é o gráfico da BNB. O que pode acontecer caso o BNB venha a fazer um movimento de perder um suporte muito relevante do gráfico semanal? Estou olhando o gráfico semanal aqui com vocês, tá? Primeiro ponto é, a gente tinha no gráfico semanal um impulso bem relevante aqui de alta, tá? Então a gente teve esse impulso, e na busca, né, da reversão, ou seja, um movimento de reversão de queda, uma vez que o preço estava caindo, a gente estava tentando uma reversão, o preço fez o quê? Ele fez uma armadilha. Isso não é um ponto positivo graficamente, porque ao invés dele voltar a testar a região de máxima, o que ele fez? Ele veio para cá e aí armadilhou todo mundo que estava comprando o rompimento desse pivô e agora perdeu o suporte. Qual que é o ponto crítico aqui de BNB? Bem, o ponto crítico aqui de BNB, pessoal, é o seguinte. Uma vez que BNB perder essa região aqui, que está plotada, tá? Com essa zona azul, vou deixar a seta aqui bem definida, ó. Uma vez que a BNB perder esse fundo, ela tem pouquíssimos suportes abaixo. Observa como o preço subiu em uma parábola, ele subiu muito rápido. A gente deixou muita ineficiência de preços aqui embaixo. E o suporte mais relevante com base na análise técnica tá onde? O suporte mais relevante com base na análise técnica está lá embaixo, tá? Nas zonas de topos anteriores, tá? Porém, a gente ainda tem as zonas de gap que são relevantes. E essa região aqui, que pode ser uma defesa relevante para o preço, está entre 145 e 120 dólares, tá? Uma vez que o preço perder essa região, pessoal, daí sim o tombo acredito que vai ficar bem mais feio, tá bom? Então assim, pode o preço não perder essa região? Pode não perder. Assim como pode perder essa região de fundos aqui, desse fundinho marcado, tá? Uma vez que a gente perder esse fundo marcado aqui, eu vou desenhar até inclusive um círculo, tá? Uma vez que a gente perder esse fundo aqui, qual que é o objetivo, né? O primeiro objetivo a gente vai ser tá? Essa região aqui de suporte. Caso os preços não consigam se sustentar aqui, é provável que a gente venha em busca do preenchimento desses gaps, tanto 75 quanto 45,80. E o melhor suporte dentro do contexto da análise técnica seriam esses topos anteriores aqui, zona de maior referência de preço. Bom, significa que o preço vai para lá? Não, não significa isso, tá? Mas significa que o suporte mais relevante, onde vai ter uma defesa de compradores generalizada, vai ser nesse ponto. Tá? Os gaps, tá, que estão plotados aqui em verde, também são pontos de bastante defesa e de bastante relevância aqui para um possível movimento de parada do processo corretivo. Lembrando, esse cenário ele só vai ser ativo uma vez que o preço perder a faixa aqui dos 185 dólares. Deixa eu só confirmar para vocês exatamente no centavo. Então, aonde que o preço tem que perder, tá? Se não me engano é 185 ou 180. Aqui, ó. 183,40. Então, abaixo de 180, uma barra fechando abaixo dessa região aqui, tá? A gente já tem que ter um certo cuidado redobrado para estar comprado em BNB. Então, mas o ativo pode se valorizar muito no longo prazo? Realmente pode. A exchange Binance é a número 1, provavelmente vai ter mais investimento na Binance Smart Chain, isso vai valorizar a BNB. Realmente isso pode acontecer, mas dentro do contexto gráfico a gente tem muito pouca defesa em suportes aqui mais baixos, tá? Então vale um alerta e eu espero ter de certa forma contribuído com você, não apenas para você encontrar ali as reservas da Binance dentro da plataforma on-chain, para você ter uma noção em observar com mais frequência como estão aí os fundos, né, das exchanges que você está operando, seja ela qual for, mas também trazendo um ponto de vista gráfico do principal ativo ligado à Binance, que é a BNB, e trazer um pouco, nem tanta tranquilidade, mas nem tanto pânico, né? Trazer um ponto de vista mais equilibrado. A minha ideia aqui é sempre lembrar você que sua custódia de criptomoedas para longo prazo é sua responsabilidade, então você deve fazer isso da melhor maneira que você achar. Se você prefere deixar na corretora, tudo bem, mas não é talvez o melhor dos mundos. Lembrando sempre que a ideia principal das criptomoedas é você ser seu próprio banco e você ter as suas chaves. Existe inclusive um ditado muito famoso que diz que se as chaves não são suas, as criptomoedas não são suas. Então considere ter as suas carteiras organizadas, a fim de ter maior segurança. E se você está nesse mundo de criptomoedas buscando operar a volatilidade de ativos extremamente
líquidos, né, que já são as criptomoedas, você deve considerar, talvez, ter aí fundos para operacional, tanto na Binance, quanto na Bybit, quanto na OKX, diversificar um pouco esse capital de risco, a fim de ter uma segurança um pouco maior e uma tranquilidade maior, caso isso esteja afetando sua tranquilidade. Beleza? Eu espero que as coisas com a Binance fiquem o mais claro possível. Enquanto isso não acontece, ela segue sendo a número 1 do mercado, segue sendo a líder em volume e a gente espera que ela consiga seguir prestando um bom serviço que já o faz há um bom tempo. Tá bom? Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não te esqueça, deixa teu gostei e também considere se inscrever no canal. E é isso aí. Desejo a vocês um ótimo dia, forte abraço e até a próxima. Falou!